E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar aquele ensinamento de domínios morfoclimáticos e vamos estudar dois domínios morfoclimáticos brasileiros, Cerrado e Caatinga. Esses dois domínios morfoclimáticos que têm características semelhantes, como a presença de uma forte estação seca. O Cerrado, por sua vez, difere-se em relação à Caatinga, porque além da sua estação seca, marcante na época do meio do ano, o Cerrado apresenta um verão chuvoso, enquanto que a Caatinga, onde tem um destaque no sertão nordestino, essa estação seca ela é presente, ela é marcada ao longo do ano. Vamos falar primeiro sobre as características gerais do Cerrado. O Cerrado, por muito tempo, foi considerado como sendo o primo pobre da vegetação brasileira, visto que poucos eram os agricultores a irem para essa área do Planalto Central. Planalto Central, por sinal, já é uma primeira característica do relevo do Cerrado. São áreas mais elevadas, são áreas mais onduladas, essa área que ficou conhecida como Planalto Central na época da construção de Brasília. Primeira característica, então, do seu relevo, Planalto Central. E por que o Cerrado era considerado o primo pobre da vegetação brasileira? O Cerrado, ele apresenta o seu solo infértil. Se o seu solo não for tratado, o solo do Cerrado ele é vermelho, numa característica cascalenta, um solo considerado ácido, impróprio para uma diversidade de plantações. Porém, existem algumas técnicas do Cerrado, como por exemplo a calagem, que refere-se à aplicação de calcário no solo do Cerrado, o que inibe a ação do alumínio e do ferro, que são dois elementos que estão compondo esse solo na área do Planalto Central. Até a década de 60, basicamente as produções brasileiras estavam restritas a essa área do domínio das araucárias, que vai ser estudado nas próximas aulas, nessa região aqui do sul do Pampas, e pegando essa grande área dos mares de morros no litoral, basicamente presente na área que se estende do Paraná a São Paulo, onde existe uma terra muito fértil nessa região, que é a terra roxa. Diversos produtores, até a década de 60, 70, não tinham interesse de sair dessa área que pega alguns estados como, por exemplo, Paraná, como, por exemplo, São Paulo, por conta de um solo extremamente fértil que tem nessa região, que é a terra roxa. Tinha um certo preconceito em relação ao Cerrado, por ser, como eu já disse, um solo infértil, cascalento, vermelho, ácido, uma vegetação até mesmo considerada feia, de árvores tortas, de uma casca grossa, árvores de médio porte, bem diferente, por exemplo, de árvores aqui do domínio dos mares de morros e também dessa região das araucárias. Porém, com a construção de Brasília, a obra finalizada ali na década de 60, muitas pessoas foram atraídas a expandir as suas áreas agrícolas dessa região do sul do nosso país e do sudeste do país para a região aqui do Planalto Central do Cerrado. Por quais motivos? Primeiro, a transferência da capital, que antes era o Rio de Janeiro, para essa região do Planalto Central, valorizaria no futuro essas terras em meio a essa área central, essa área do Cerrado. Brasília, que por sinal foi construído em meio a, vamos dizer assim, uma grande área desértica. Não havia outras construções próximas a Brasília, a não ser cidades como, por exemplo, como já existia naquela época, a cidade de Anápolis, em Goiás, que inclusive era uma rota de chegada de diversas autoridades, construtores na região naquela época, em Brasília. Brasília foi construída com o objetivo de abrigar a nossa capital, só que muito mais do que isso, a possibilidade da transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, nós teríamos uma maior integração do território brasileiro. O que antes estava restrito somente aos estados ali do sul, do sudeste e também pegando trechos do litoral nordestino,
E era esquecido até a construção de Brasília outras partes do nosso território, como por exemplo a região norte, como por exemplo a região centro-oeste. Brasília entraria num fluxo de integração do território brasileiro. A capital ao centro seria mais fácil para administrar todo o território brasileiro, até porque existiam áreas do nosso território que já eram cobiçadas. Como diz aquela frase, integrar para não entregar. Nosso território brasileiro, devido à grande extensão territorial, devido à grande biodiversidade, sempre foi alvo de cobiça de vários outros países. A possibilidade de você mudar a capital e colocar a capital ao centro, você integraria mais as regiões brasileiras e uma possibilidade de você levar população até algumas áreas que a densidade populacional era muito baixa. Brasília foi construída com esse intuito. E outra, na época da construção de Brasília, passávamos por um período de guerra, a chamada Guerra Fria. Hoje sabemos que aquela guerra resumiu basicamente num conflito de ameaças, salvo algumas exceções, como por exemplo na Guerra do Vietnã, como por exemplo na Guerra das Coreias. Porém, a galera daquela época não tinha o conhecimento que aquela guerra ficaria somente numa troca de ameaças. A capital, estando mais ao centro, ela teria mais proteção do que uma área litorânea, onde antes era a capital no Rio de Janeiro. Então, as pessoas começaram a entender que se aumentasse as suas áreas agrícolas, saindo da região sul, saindo da região sudeste, com destino à área central, poderia no futuro ter as suas terras valorizadas. Dessa maneira, o processo de integração do Cerrado brasileiro começou a existir. Até a década de 60, poucas eram as pessoas que se arriscavam a vir por essa área por conta de todos os problemas naturais existentes nessa região. Porém, a partir da década de 60, muitas pessoas desbravaram o interior brasileiro, por isso que existe uma frase que é muito interessante, que o Cerrado é uma vegetação desbravada pela tecnologia moderna, visto que a partir do momento que passou a evoluir algumas tecnologias aliada à construção de Brasília, produtores rurais passaram a chegar nessa área do Cerrado. Chegaram em grande quantidade, buscando tratar o solo do Cerrado, provocando a chamada calagem, correção do solo do Cerrado, muito ácido, e levando o plantio até essa área central. O Brasil cada vez mais então estava integrado em relação às suas regiões. Quando for falar de domínio amazônico, vocês vão notar também que a população ela não ficou contente em ficar somente na área do Cerrado, mas começou a chegar em algumas áreas de terra firme também do domínio amazônico. E assim o território brasileiro cada vez mais integrado. Uma consequência negativa dessa grande expansão para a área do Cerrado foi o fato de que, com o aumento das pessoas nessa região do Planalto Central, nós passamos a ter um desgaste da vegetação nativa do Cerrado. Tanto é que o Cerrado passou a ser denominado de hotspot. Hotspot, se você for pensar na tradução ao pé da letra, significa um ponto quente, um lugar quente. Só que hotspot é uma tradução mais prática, significa ecossistema em risco. Por que essa classificação? O Cerrado teve mais da metade da sua vegetação original perdida. Hoje, atualmente, mais da metade da vegetação original do Cerrado ela foi perdida por conta do avanço, por exemplo, da pecuária bovina, do avanço do plantio de vários produtos, como por exemplo a soja. O que antes era uma vegetação onde as pessoas haviam um certo preconceito, a partir do momento que o pessoal entendeu que dava para sim fazer a correção do solo do Cerrado, começaram a ir em direção a essa área e desmatar em grande quantidade. Tanto é que o Cerrado, aliado à sua grande biodiversidade, teve mais da metade da vegetação original perdida. Isso é um grande problema. Tanto é que está numa classificação mundial conhecida como hotspot. Apenas são os hotspots brasileiros o Cerrado e a Mata Atlântica, onde mais da metade da vegetação original foi perdida. O Cerrado ele apresenta algumas outras características, como por exemplo, árvores de médio porte,
casca grossa. Essa casca do cerrado, que por sinal, ela tem um grande poder de regeneração na época do inverno seco, pois na época do inverno seco, nós temos a característica de ter aqui nessa área do cerrado, devido à pouca umidade que acontece na área do Planalto Central, a presença de queimadas. Então é normal, por exemplo, na época do verão, você vê um verão sempre verde, um verão com as folhas, as folhagens sempre vivas, verdinhas, enquanto que na época do inverno você vai ver aquela folhagem amarelada, vulnerável a um processo de queimada. Agora percebam, assim que passa um processo de queimada no cerrado, quando pensam que a sua árvore, muitas ali perderam a sua vida, aquelas árvores, elas têm um poder de regeneração aliado àquela casca grossa que o cerrado tem. A vegetação do cerrado, ela é considerada uma vegetação tropófila. Uma vegetação tropófila é uma vegetação que é adaptada tanto a um período seco, no caso o inverno seco, quanto a um verão chuvoso. O cerrado está bem adaptada a essas diferentes estações. Percebam que o clima que existe na área do cerrado é o clima denominado de tropical típico. O tropical típico que tem apenas duas estações, verão chuvoso e inverno seco. Bom, já vimos a respeito da vegetação do cerrado, a respeito do seu clima, a respeito do seu solo. E como que seria a hidrografia do cerrado? No cerrado nós temos a presença de rios perenes, ou seja, rios que nunca secam. Boa parte disso se deve ao fato do cerrado estar inserido na área da bacia do Araguaia-Tocantins. Essa bacia do Araguaia-Tocantins é uma importante bacia hidrográfica existente no território brasileiro, uma bacia com bastante áreas de planalto e com rios extremamente volumosos, rios, por exemplo, perenes, ou seja, que nunca secam. Na próxima aula, nós vamos entender um pouco a respeito das características da caatinga que foi citado nessa aula, onde foi associado a vegetação da caatinga como cerrado adaptada a um período seco. Vimos como que é o relevo do cerrado, o solo do cerrado, um pouco do processo de ocupação do cerrado, o porquê que o cerrado é considerado um ecossistema em risco, a sua vegetação, o seu clima, a sua hidrografia. Na próxima aula vamos estudar um pouco da vegetação da caatinga.